Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Nós estamos lendo o livro de Êxodo, hoje nós vamos ler o capítulo 10. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi aí para o 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? O livro de Êxodo é o segundo livro aqui da Bíblia hebraica, né, que nós conhecemos como Antigo Testamento, e é uma continuação do livro de Gênesis, né? Tá continuando, narrando ali a história do povo de Israel, beleza? Então vamos lá então, capítulo 10. O Eterno disse a Moisés: apresenta-te a Faraó, porque eu endureci o coração de Faraó e de seus ministros para realizar no meio deles os meus prodígios. Assim poderás contar a teus filhos e netos a maneira implacável como tratei os egípcios e os prodígios que realizei no meio deles. Assim sabereis que eu sou o Eterno. Interessante aqui, pessoal, que de fato o Eterno pede para contar, né, para os filhos e para os netos, né, para que as pessoas, as futuras gerações, venham verdadeiramente crer e ver que o Eterno, ele é poderoso, né, ele é único, né. Então a importância de nós estar ensinando nossos filhos, né, o caminho correto, qual a divindade que ele deve seguir, qual o caminho que ele deve seguir. Isso é importante, é uma obrigação nossa, né, dos pais. Então vamos continuar. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Eterno: até quando recusarás submeter-me a mim? Deixe partir o meu povo para me prestar culto. Se recusares deixar o meu povo partir, amanhã trarei gafanhotos para o teu território. Eles encobrirão de tal modo a superfície do solo que não se poderá ver o chão. Comerão o resto que sobrou, poupado pelo granizo, devorando todas as árvores que crescem no campo. Encherão tuas casas, as casas dos ministros e de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem teus avós, desde que começaram a existir sobre a terra, até hoje. Moisés voltou as costas e saiu da presença de Faraó. Continuando, os ministros de Faraó disseram: até quando este indivíduo será para nós uma armadilha? Deixa essa gente sair para que prestem culto a divindade deles. Ainda não vês o que o Egito está sendo arruinado? Né? Então os ministros, né, já estavam pedindo, né, para o Faraó liberar esse povo, porque o Egito estava sendo destruído. Mandaram, pois, Moisés e Arão voltar à presença de Faraó, que lhe disseram: ide prestar culto à vossa divindade, aí, vosso Criador, vosso Deus, né, o nome que normalmente nós conhecemos. Quem são os que vão? Moisés respondeu: iremos com as crianças e os velhos, com nossos filhos e filhas, com as ovelhas e bois, pois é uma festa para o Eterno. É uma festa do Criador para nós. E Faraó respondeu: pudesse estar convosco, bem como eu vos deixei sair com os filhos. Vê se tem de mais intenções. Vocês estão com mais intenções, né? Faraó percebeu que se fosse todo mundo levando tudo, não ia voltar, né? Então vocês estão com mais intenções. Não será assim. Ide somente vós, os homens, e prestai culto à vossa divindade, pois foi isso que pedistes. E assim foram expulsos da presença de Faraó. Então o Faraó, ele queria já liberar: não, pode ir, mas vai só os homens. Deixa as outras coisas aqui, porque se ficasse as mulheres e os filhos, eles teriam que voltar.
O faraó aqui foi bastante inteligente. Então o Eterno disse a Moisés: estende a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos invadam a terra e devorem toda a vegetação do país, tudo que o granizo poupou. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Eterno fez soprar o vento do Oriente sobre o país durante o dia, toda a noite inteira. De manhã o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Os gafanhotos invadiram todo o Egito, pousando sobre todo o território do Egito, em tão grande quantidade como nunca havia acontecido antes, nem jamais acontecerá. E encobriram de tal modo a superfície do solo que escureceu-se. Devoraram toda a vegetação do país, os frutos das árvores e tudo o que o granizo havia deixado. Em todo o Egito não ficou nada de verde nas árvores e nem nas pastagens. O faraó mandou chamar com urgência Moisés e Arão e disse: pequei contra o divino. Perdoai só mais esta vez o meu pecado e suplicai ao Eterno que afaste de mim a menos esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e suplicou ao Eterno. E o Eterno mandou a direção do vento, que começou a soprar muito forte do ocidente, arrastando os gafanhotos e lançando no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território dos egípcios. O Eterno, porém, endureceu o coração de Faraó, que não deixou os israelitas partir. Vamos continuar. Ele foi bastante esperto, né? Na hora que o bicho estava pegando, eu pequei, pede pro Eterno lá tirar essa praga, e Moisés ia lá. Parece até brincadeira, né, pessoal? Continuando. E o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, faça-te tal escuridão sobre a terra do Egito, que se possa apalpá-la. Moisés atendeu a mão para o céu e fez densa escuridão em todo o Egito durante 3 dias. Um não podia ver o outro, e durante 3 dias ninguém se moveu do lugar onde estava, mas onde moravam os israelitas havia luz. Pessoal, isso aqui é interessante porque existe uma divindade que era adorada no Egito, que era quem? O Deus Sol. O Sol era uma divindade adorada pelo Egito. E o que acontece? Se apagou. Quem controla tudo é o Eterno, né? Então, para você ver que existe essa adoração ao Deus Sol, que mudaram, um exemplo, colocaram o Sol como se fosse o centro do universo, né? E isso aí aconteceu no período protestante, né, com Nicolau Corpé, que disse que a Terra, né, ela gira em torno do Sol, né? Todo o sistema gira e o Sol está parado. Interessante que eu pelo menos eu sinto que a Terra está parada, né? Se você for olhar para a narrativa de Gênesis, a Terra está parada, que é a continuação aqui, né? E os luminares que foi feito, que é a Lua e o Sol, eles que fazem, né, a rotação. Só que mudaram isso, né? Então muita gente acredita hoje, né, que é a Terra que está girando, né? Então é duvidoso, é uma teoria. Eu acredito na narrativa bíblica aqui, que está no livro de Gênesis, que nós estamos parados e o Sol e a Lua que estão, né, fazendo o seu caminho. Faz sentido até em Josué. Josué orou e o Sol e a Lua pararam, né? Então, assim, a narrativa bíblica, ela mostra totalmente diferente do que é ensinado aí nas escolas. Beleza? Vamos continuar aqui para terminar o capítulo 10. O faraó mandou chamar Moisés e disse: ide prestar culto ao Senhor, né, ao Eterno. Também as crianças podem ir convosco, contando que fique aqui as ovelhas e os bois.
Moisés respondeu: mesmo que nós desse as últimas dos sacrifícios e os holocaustos para oferecer ao Eterno, ainda assim nosso gado deveria ir conosco. Não ficará nenhum animal, porque precisamos deles para prestar culto ao Eterno. Pois enquanto não chegarmos lá, nós nem sequer sabemos o que devemos oferecer. Mas o Eterno endureceu o coração de Faraó, e este negou-se a deixá-lo partir. Faraó disse a Moisés: afasta-te de mim e cuida-te de não tornar a ver a minha face, pois no dia em que vires minha face morrerás. Moisés respondeu: falastes bem, nunca mais verei a tua face. Então terminamos o capítulo 10. Faraó já está no limite, né? Aqui está no limite. Falou assim: ó, se tu me ver mais uma vez, tu vai morrer, né? E Moisés também já estava cansado já de estar indo, falava, indo e voltando. Então aqui terminamos o capítulo 10 e vamos ver como vai proceder aí os próximos capítulos. Fique na paz e um abraço do irmão Alex.